Olá, estamos aqui iniciando um novo programa de realização da Casa de Vovó Dedé, programa que se chama CT5 Esportes. Me chamo Cláudio Coelho e hoje nós iremos fazer aqui, como é o primeiro programa, iremos aqui fazer uma entrevista com o apresentador, do programa, que no caso é o professor Edmundo Silveira, que está aqui conosco. Eu queria até falar aqui o seu currículo, mas seu currículo é muito grande, Então eu prefiro deixar para o senhor falar aqui, Ex-atleta e teve passagem por vários clubes aqui no Ceará, no Nordeste, na verdade. Então, eu queria que o senhor falasse primeiro, o seu currículo, que eu deixo já com o senhor, e o senhor já iniciasse aí falando sobre, o seu início de carreira, novamente, o professor Edmundo Silveira, ele que vai ser o apresentador do programa CT5 aqui. Então, esse primeiro programa nós iremos falar sobre a bagagem que esse ex-atleta que está aqui com a gente traz, Bom dia, é uma satisfação muito grande poder estar repassando alguns conhecimentos que a gente adquire nesse período de vida que eu tive diante do esporte, principalmente no futebol, onde a gente consegue adquirir experiência, vivência disso, E, além disso, os estudos que a gente tem de forma teórica também e que é uma soma de conhecimentos que a intenção é exatamente agora de repassar para o público que vai acompanhar. Então, eu comecei minha carreira, eu não sou cearense, eu sou paraibano, e comecei minha carreira como jogador de futebol, como na época, na década de 70, todos faziam. Brincava na rua e também ia uma hora ou outra para uma escola, mas uma escola sem as normas, nem os projetos, nem as ideias que hoje se praticam de forma social. E a década de 70 era a década de ouro do futebol também, Na década de 70 é onde apareceram os grandes craques, Eu nasci nessa época, mas não tenho como um conteúdo de um grande craque, apesar de ter sido um bom atleta, Então, veja só o seguinte, comecei a participar e o primeiro clube no qual eu fui me apresentar foi o 13 Futebol Clube da Paraíba, E até tornei depois torcedor e até hoje me encontro como torcedor do 13. Daí em diante, comecei a jogar numa equipe chamada Guarani, que era do bairro do Alto Branco, lá em Campina Grande, e participamos de alguns torneios, algumas copas, e fui chamado por uma equipe chamada Sociedade Desportiva Borborema. E daí em diante, na realidade, comecei a minha carreira como atleta de futebol, da base, e depois fui para o profissional. E daí em diante, meu pai, por ser cearense e conhecer alguns clubes aqui do estado do Ceará, perguntou se eu não queria enfrentar a carreira vindo para o estado do Ceará. Aí foi quando eu me apresentei no Ferroviário Atlético Clube e daí em diante comecei a fazer uma carreira profissional, onde foi meu primeiro contrato. Naquela época não é como hoje. Hoje o Ceará, na época do senhor, ele tinha muito essa cultura realmente, de trazer jogadores para subir para o profissional, Sim, principalmente paraibano. Eu nunca vi tantos paraibanos que vêm para cá e quase todos eles que vêm conseguem crescer e desenvolver. O futebol cearense desenvolve realmente muito. É muito. interessante como o estado do Ceará faz isso, com um atleta paraibano. Então, o que acontece? Vim para o Ferroviário, participei de forma profissional, aí foi quando eu tive as primeiras chances de disputar os campeonatos brasileiros, que naquela época também diferente de hoje, era número muito grande na Série A brasileira, às vezes 40, 50, 80 clubes, e classificados pelos conquistas que os clubes tinham nos seus estados. E naquela época a gente tinha sido campeão cearense, em 1979, e de uma política já de abrir mais horizontes, A CBF começou a convidar e também colocar os representantes campeões. E como eu tinha sido campeão pelo Ferroviário em 79, a gente disputou o brasileiro, Foi o primeiro ano que o Ferroviário disputou o brasileiro? O primeiro ano que o Ferroviário disputou foi em 1979, o Campeonato Brasileiro, E no ano seguinte, em 80, fui contratado pelo Botafogo da Paraíba. A minha terra, voltei para o Botafogo para disputar o Campeonato Brasileiro de 1980. Interessante, Você voltar para a terra contratado e Sim. Lá não estava tendo a oportunidade de vir ter aqui no Ferroviário. Se desenvolver em outro estado, E aí daí em diante comecei a andar como profissional, Atleta profissional. Aí joguei no Icasa, joguei no Sampaio Corrêa do Maranhão e vinha para o Ferroviário, renovava o contrato e era emprestado para outros clubes. E assim eu comecei a fazer umas caminhadas, Mas larguei a profissão cedo, daí em diante comecei a seguir a carreira de treinador de futebol.
E o clube que me deu a oportunidade foi exatamente o Ferroviário Atlético Clube. Iniciei no bairro do Henrique Jorge, na escola de futebol que criei, eu tinha largado o futebol, criei a escola de futebol chamada EAF, que significa, são 4 letras, 4 letras que seguem as palavras Escola, Educação e Arte do Futebol, em 1984. Daí Logo após praticamente, né? Ali, logo após de ter encerrado a eu carreira larguei em profissional. 83, do começo do ano, passei um ano praticamente parado. Quando foi 84, eu digo, sabe uma coisa, eu vou... Já iniciou. E naquela época, atletas jovens e que tinham deixado o futebol, não fazia isso. E eu fui eu acho que aqui no estado do Ceará talvez tenha sido pioneiro. Eu nunca vi falar de um atleta de futebol ter largado a profissão e, de repente, criar uma escola. Foi durante 4 anos fazendo isso, disputando o Campeonato Cearense, disputando alguns torneios, algumas copas, tal, não sei o quê, e fui convidado pelo Ferroviário em 89, para ir para o Ferroviário. E lá do Ferroviário comecei a criar aquela bagagem de treinador, ex-atleta que era treinador de futebol num clube grande, né? E lá eu fui criando as minhas ideias e fui lançando um ex-atleta jovem e que praticava a parte técnica do futebol. Aí daí veio o crescimento. E desse Ferroviário eu passei depois a dirigir equipes profissionais de base em vários lugares do Brasil e foram 35 anos vivendo. Auxiliar técnico, treinador de goleiro, treinador de formação da base, das categorias menores até as categorias maiores. Aí coordenação da base de futebol, representante da CBE, da Federação Cearense de Futebol, com seleções de base. Ou seja, basicamente o senhor, desde o início da sua vida profissional, sempre foi futebol, né? Futebol. Sempre foi esporte, assim, né? Sempre fui criando ideias, fui colocando posições. É tanto que hoje, aqui estamos, né, iniciando a apresentação dos estudos da CT5, onde hoje é uma empresa e criada exatamente. Essa CT5, ela vem uma coligação com a Escola de Futebol EAF, que depois que larguei como treinador de futebol, reacendi a EAF, Escola de Educação em Arte e Futebol. Então, hoje já estou com quase 10 anos que reabri e larguei totalmente o profissionalismo do futebol, para poder, com os meus ensinamentos, as minhas ideias, as minhas graduações, passar a jovens atletas da época de hoje, do século de hoje, né, ou da década de hoje, aquilo que eu fiz em décadas passadas. Então, a ideia é essa, é transmitir, repassar esse conhecimento, como diz um ditado aí que fala que é o seguinte: não adianta você ter conhecimento e levar para o túmulo. Lá não vai valer mais nada. Então, eu tenho que repassar para alguém. Conhecimento então, é compartilhado. Hoje, com os estúdios da Casa da Vovó, nós vamos conseguir fazer com que essa experiência, esse conhecimento, essa capacidade de ter passado 10 anos como atleta de futebol e depois mais 35 anos como treinador de futebol, e as graduações que tenho em faculdades, repassar esse conhecimento para que outros possam desenvolver e ter ideias, não vou dizer tão inteligentes ou mais inteligentes do que as que eu fiz desse período que eu tive como profissional e como entendido do futebol, né? Professor, eu acho muito bacana quando o senhor fala e principalmente porque foi um período muito rápido, né, que o senhor encerrou sua carreira profissional como jogador e praticamente no outro ano o senhor já fundou a ideia de um projeto de futebol para crianças, já fundou realmente aquela ideia ali para passar o conhecimento de futebol de maneira técnica, né, para frente. Porque a grande maioria dos atletas, acredito eu, dessa década, né, de 70, 80, realmente, como o senhor mesmo falou, né, as pessoas não estavam muito preocupadas em repassar esse conhecimento, né? Tanto que as próprias bases de futebol infantil não eram tão desenvolvidas assim nesses clubes, né? Que hoje são bases que são de notoriedade, como a base do Ferroviário, como a base do Ceará, como a base do Fortaleza, né? Que são esses clubes por aqui pelo Ceará, né? E Nordeste, enfim, no geral. Então, o que foi que levou o senhor, nessa época, e de uma maneira tão rápida assim, claro, além dessa questão de levar o conhecimento de futebol para frente, né, o conhecimento técnico para crianças, para desenvolver elas de um ponto de vista de futebol, né? O que é que o senhor levou o senhor para além disso, né? Poxa, agora eu quero repassar realmente esse conhecimento para frente. Olha, foi muito
Interessante, mas essa parte interessante de um jovem ex-atleta passar a fazer uma escola, um projeto de desenvolvimento de jovens atletas, foi muito interessante pelo fato de que o seguinte, não acontecia isso, não existia isso, principalmente no Nordeste, não existia essas coisas. Na minha década, a gente não tinha treinadores para nos treinar, a gente tinha os caras que botavam os times em campo, eu considero hoje assim. E foram grandes treinadores, vencedores de vários títulos, várias conquistas, mas o que é que eles estudavam para treinar? O que é que eles orientavam a gente para fazer? Eles pediam apenas que a gente fizesse as posições daquilo que é um 11 contra 11 dentro de campo. Então, praticamente não ensinava nada. A maioria era alcoólatra, ex-atleta que era treinador de futebol só porque foi jogador de futebol ídolo da torcida. Uns caras que nunca tinham jogado futebol, mas também gostava de futebol e estava no meio. Né? Não tinha um pré-requisito, não né? Tinha nada, não tinha nada. Eu digo porque eu vivi isso, né? E para mim foi uma felicidade muito grande, porque hoje é conhecido no mundo, né, e principalmente aqui no Brasil, que essa fase, esse momento, era dos grandes nomes que o futebol brasileiro criou. Tivemos outros? Tivemos. Por exemplo, assim, eu comecei a jogar futebol na década em que o Pelé estava parando, né? Que ele parou em 73... Foi 73, deixa eu ver, acho que foi. Em 73, por aí, ele disputou a Copa de 70, não quis disputar 74. Foi mais ou menos em 73, por aí, o Pelé estava parando. Né? O Garrincha estava fazendo só graça mesmo, jogando por todo que é canto, que eram os grandes ídolos. Né? O Didi também já tinha parado, o Gerson e tal, e aqueles caras todos os grandes ídolos do futebol. Aí surgiram aqueles grandes nomes, né? Que foi ali o Zico, o Sócrates, tal, aqueles nomes de maiores estampas, e depois veio o Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho, tal. Então foi uma época que eu estava também lá naquele meio, né? Sim. E a gente disputava os brasileiros e ia jogar contra esses caras, né? Então, para mim, foi um ensinamento, foi uma ideia de desenvolver capacidades, porque a gente via raramente a gente via na televisão transmitido um jogo. Não era como hoje, que você vê em tudo que é canto. A facilidade. A facilidade. Hoje um garoto, então qualquer pessoa vê o YouTube e diz, vou fazer um time que joga desse jeito. Então ele quer copiar, porque ele vê. E a gente via o quê? Aonde que a gente via? Não tinha. No máximo saíam as notícias nos jornais. Né? Então, foi interessante por isso. E jovem ainda ter que fazer uma coisa que ninguém fazia. Então eu abri uma escola, coloquei o nome EAF, na Escola Educação Arte e Futebol, e hoje ela é chamada de Academia de Futebol Edmundo Silveira EAF, porque eu não esqueço EAF. Foi ali que... Aí, por que essa intenção? Por que esse objetivo? Porque eu precisava sobreviver. Você, quando larga o futebol, ainda mais naquela época que a gente não ganhava bem, a gente não tinha discussão por salários, né, como hoje. Sempre estou comparando, né, de época de hoje. Mas tem que ser relacionar o que era antes e o que era hoje, né? A capacidade, a inteligência e a condição que nós tínhamos. Então, o diferencial do projeto, da ideia hoje é essa, mostrar essa diferença e a intenção. Então, o objetivo era que eu tinha que me sustentar. Eu, como jogador de futebol, apesar de ter feito, eu já estava me preparando para fazer o vestibular, né? Estava ali, hoje é fundamental ensino médio, naquela época não era, né? Era primeiro grau, segundo grau e assim por diante, né? Aquelas coisas. Então, o que acontece? Eu estava me preparando e meu pai, que era o professor Fernando Silveira, ele era como é que eu posso dizer? Pai, foi tanta coisa, cara, que até pra gente não, naquela época você tinha que se virar, o cara, né? ensinava arte, o cara ensinava teatro, o cara era poliglota, falava vários idiomas, ensinava em várias escolas, era diretor de escola, foi advogado, foi vereador, deputado. Meu pai foi tanta coisa que até para eu dizer assim, o que é que ele foi, eu não tenho, sabe? Foi escritor, né? Escreveu vários livros, né? É um cara que impressionante. É tanto que na cidade lá de Campina Grande, ele é homenageado todas as semanas, todos os meses, como o cara criador do hino da cidade. Foi tanta coisa, meu pai, e eu parti para futebol. Deixei todo esse conhecimento que ele queria passar para mim, eu fui buscar no futebol a minha... O senhor foi o único da família assim, que foi para esse lado esportivo, né? Ou teve... Eu não sei dizer da família, porque a minha família é muito grande, mas os meus irmãos, os que foram criados pelo meu pai e minha mãe, que são 10, né? Só eu segui a carreira de profissional de futebol. E, graças a Deus,
não decepcionei, Sim, sim. não fui um grande ídolo. Está realizado não até ganhei hoje, dinheiro, mas os conhecimentos que eu tenho hoje, a bagagem que eu tenho hoje, o nome que adquiri nos clubes que passei. Não tenho nenhum clube que possa questionar e dizer, pô, Edmundo aqui foi mal, Edmundo aqui não deu certo, Edmundo... Ao contrário. Não, tanto que era até o próximo tópico que eu queria falar com o senhor, que era sobre a relação do senhor com o Ferroviário, né? Que inicialmente foi como jogador, né? O senhor jogava de primeiro volante, se eu não me engano, né? Não, eu fui goleiro. Goleiro? Fui goleiro. Só no gol. E eu aí... joguei... A única posição que eu joguei foi no gol. E tá aí, ó, a foto aí, ó, não deixa mentir. Aqui foi a minha apresentação já com as luvas, já. no Ferroviário Atlético Clube, né? Que eu achei essa foto, que para mim é uma coisa formidável, né? Que o fotógrafo daquela época tirou essa foto. Eu tinha adquirido a foto, mas nunca dei atenção a ela. Tanto que está aqui, ó. O perfil do meu celular é minha foto no dia que eu apresentei. E tem um valor muito grande. Nesse jogo aqui, que foi em 1978, foi na apresentação no Presidente Vargas, quando era aquele antigo Presidente Vargas, né? Contra o Fortaleza, um amistoso para apresentação do goleiro que tinha sido contratado pelo Ferroviário. Porra, aí eu não vou dar valor a isso, cara. Perdemos o jogo, mas também não tinha vamos dizer assim, tanta importância isso. Sim, sim. Porque era a apresentação de um time que estava se preparando para o próximo campeonato cearense. O importante viria depois, né? Depois é que viria. Tanto que na minha estreia em 79, que aí sim eu passei a ser titular da equipe do Ferroviário em 79, nós jogamos contra o América, está até histórico essa partida, ganhamos 2-0 do América aqui em Fortaleza, na abertura do campeonato, onde foi minha estreia profissionalmente. E o América era forte na época, né? Não, naquela época a gente tinha as equipes que disputavam os campeonatos fortes demais. Apesar de que Ceará e Fortaleza sempre foi o top, né, do futebol cearense. Sim. O Ferroviário era igual, não tinha diferença Sim. nenhuma dentro de campo, né? A estrutura foi que foi crescendo do Fortaleza e do Ceará. Sim. E o Ferroviário foi ficando para trás nesse sentido. É tanto que nesse ano a gente foi campeão em 79, né? Sim, então eu estreiei, segui grandes números de jogos, talvez tenha jogado tanto quanto depois o contrato que foi do Cícero Capacete, que era um grande nome do futebol nordestino e cearense, né? Hoje o professor Cícero Capacete, aprendi muito com ele, eu era um garoto, cara. Eu tinha 20 e poucos anos, o cara já tinha 30 e tantos anos. Então, tem que aprender, tem que falar. Passei a ser suplente dele e jogava só quando ele se machucava, né? Tanto que, estreiei o campeonato, ganhamos de 2-0, e a última partida do campeonato, a última que encerrou tudo, foi contra o Fortaleza e ganhamos de 3-0. Ainda ganhei o troféu do destaque do jogo, que naquela época tinha um troféu chamado assim, Grande Lança Antártica. Então eu fui, nós estávamos ganhando de 1-0, uma falta batida por Rony. Na entrada da grande área, eu fiz a defesa, né? E todo mundo, esse é o Grande Lance Antártico. Uma defesa dessa é um gol, né? E depois fizemos mais 2 gols, ganhamos de 3-0, né? Se ele tivesse empatado ali, tinha criado um problema. Mas não, fizemos depois de 2 gols, ganhamos de 3-0 o jogo e fizemos a volta olímpica, né? Como conquistador do campeonato. O senhor foi tipo o Rogério Ceni ali no final do Mundial contra o Liverpool, né? Aquela defesa contra Muito parecida. Foi quase igual àquela lá. Que é digno de um quadro, né? Aquela foto ali. Rapaz, infelizmente, eu nunca peguei uma foto. Eu só tenho no jornal no outro dia, dizia, né, que eu fiz a grande defesa e que ela, quando bateu, eu espalmei, pegou na trave e ela voltou para dentro de campo. Aí o centroavante, que era Floresvaldo do Fortaleza, já ia para fazer o gol, não sabe? Aí eu fui, catei a bola outra vez, né? Defesa em 2 tempos, hoje chamado, né? Porque a outra não tinha como defender. Foi no ângulo, foi muito difícil. Não, aí não... Só toquei nela, ela botei na trave e voltou para o campo. Mas quando a bola caiu, eu já estava de pé de novo. Eu era muito rápido, cara. Eu era grande, 1,90 m, mas era rápido, não era um goleiro lento, não. E isso era muito bom para os goleiros da época, realmente, porque a gente está falando de uma época que os jogadores, eles... Hoje também, claro, mas hoje é muito uma questão técnica, né? Nessa época era mais uma questão mesmo de força, né? Os jogadores, eles batiam muito bem na bola e forte, que era o exemplo também, a gente pode citar aqui um exemplo, que eu conversando aqui com o professor Edmundo, nós temos um amigo em comum, que é o Mirandinha, né? Sim. Mirandinha, que é um grande amigo nosso aqui, eu conheci o Mirandinha, tive esse prazer de conhecer o Mirandinha, e você coloca no YouTube os atacantes daquela época, Mirandinha jogando, os caras batiam muito bem na bola e batiam muito forte, pra goleiro era muito muito mais difícil, né? E eram rápidos também, e pequenos, a velocidade não era grande, sim. era raros os grandes. Não, né? Mirandinha, eu não sou alto, eu tenho acho que 1,68 mais ou menos, ou menos, o Mirandinha é quase da minha altura, né? E aí você bota um vídeo no YouTube dele jogando futebol... Em 79 ele jogou conosco, ele só não ficou porque ele foi
foi embora para São Paulo. Mas ele tem foto dele e tudo. Nós, imagina o senhor no gol e o tendo atacante como Mirandinha, na né? fase de amistoso, da preparação do campeonato de 79, o Mirandinha estava com a gente. Ele, o Celso Gavião, tudo nomes... Grandes nomes. de alto. Eu estava no meio desses caras, cara. Que depois os caras foram para a Europa, foram ganhar dinheiro, foram ficar ricos e tal. Eu que fiquei aqui, mas não só quer dizer nada. Só para destacar aí quem não tem esse conhecimento, o Mirandinha ele foi o primeiro jogador brasileiro a jogar a Premier League, né? Ele foi contratado pelo Newcastle, que hoje o Newcastle está se tornando um clube de nome ali na Inglaterra. É um time top também, Isso, exatamente. E o Mirandinha, ele carrega esse peso, digamos assim, de ser o primeiro brasileiro a jogar na Premier League, que hoje a Premier League era praticamente a maior liga de futebol do mundo, né? O campeonato, assim, e às vezes nacional. a gente coloca assim, né? Que essas pessoas, né? Talvez o torcedor, ou quem comenta, quem fala sobre o assunto, não percebe a grandeza que é tudo isso, cara, porque não é tão simples. A gente vai, nos programas que nós vamos aqui sempre comentar, vamos falar sobre isso, e são milhões de pessoas no mundo que praticam esporte. Mas sabe quantos chegam lá em cima? Sim. Foi dando no máximo uns 10, 15, cara. Os outros todos são iguais e apenas em disputas. Então, chegar no top é de uma importância muito grande, né? Não e você fazer todos, história, né? Porque, querendo ou não, por exemplo, hoje o senhor fez história no clube cearense hoje, que é o Ferroviário. Com toda certeza, o senhor deve conhecer pessoas e pessoas, os torcedores, pelo menos um pouco mais, né, da época, com toda certeza conhece o senhor ou o Edmundo Silveira como jogador, como goleiro, né? Ou como treinador, que teve essas duas passagens aí. E você fica marcado, querendo... Poxa, o senhor jogou a primeira vez que o Ferroviário jogou o Nacional, o senhor estava jogando lá e isso tem uma importância para o clube muito grande, né? Hoje eu sou considerado sócio craque eterno do Ferroviário. Tenho carteira e sócio, tudo que o clube me deu como craque eterno, né? Que eles lançaram a ideia. Reconhecimento, né? É um pequeno reconhecimento, mas vale a pena. A gente, queira ou não queira, quem pratica o futebol ou o esporte busca seu sustento, né? Sim. E de uma forma que é vista pelo mundo, onde o esporte traz para você um ganho mais rápido que qualquer outra profissão. Você, para ser médico, você tem que passar ali 6 anos, 8 anos estudando para você receber o seu diploma de médico, né? No futebol, você não precisa nada disso e você, com 2 anos, 3 anos, você já pode ser um astro do futebol ganhando milhões. E isso tem um impacto muito grande, principalmente nas mentes dos jovens hoje em dia, né? Você percebe, por exemplo, jogadores de 16 anos, no caso do Endrick, por exemplo, o cara foi pro Real Madrid ganhando milhões já e qual é o impacto que tem para uma mente de um jovem, né? A importância que tem de uma formação realmente bem adequada, não somente física, mas mental também, né? Psicológica, emocional. Porque realmente você... Imagina, você com 16 anos, você subir profissional, já ganhando hoje... Por exemplo, vou dar um exemplo da base do São Paulo, né, de Cotia. A grande maioria dos atletas ali da base do São Paulo, quando eles estão na base do São Paulo já tem jogador ganhando 40 mil reais na base do São Paulo. O cara sobe pro profissional ganhando mais de 100 mil, ganhando quase 200 mil. Hoje nós temos meninos de 10 anos, 12 anos, para não se perder o vínculo. Olha só o que eu vou dizer. E isso vai fazer parte do nosso conteúdo de várias... Já é um spoiler, né? Então, a gente já está lançando aqui garotos com 10 anos, 12 anos, empresários ou pessoas que estão investindo no próprio clube para não perder o vínculo, está investindo no garoto, pagando hoje 20, 30 mil reais a uma criança de 10 anos, 12 anos, para que ele não saia do meio. Porque a lei não permite que ele fique se ele quiser sair, entendeu? Mas você está bem, a família está bem, assistida pelo clube, dando atenção a tudo, até emprego arranja para os pais, para que os pais, e até moradia se é em outro estado, para os pais não tirar o menino de lá. Então, quer dizer, você vê onde é que está a situação, né? Em épocas passadas, a gente, para você ter uma ideia, meu contrato eu fiz quando completei 21 anos, cara. Primeiro contrato profissional eu fiz quando eu fiz 21 anos, porque eu jogava de forma amadora, que a gente chamava assim, contrato de gaveta, entendeu? E eu já aos 18 anos eu já estava no departamento profissional, já ia para a equipe principal, já ia tudo, entendeu? Quando eu fui convocado pela seleção do estado da Paraíba para disputar o campeonato que naquela época tinha, de seleções de estado, né? A Paraíba, eu fui convocado e fui considerado o melhor atleta, ou o atleta de destaque da Paraíba. Por isso que eu tive a intenção de crescer, de seguir. Eu digo, não, eu tenho que ir para outro estado maior, e achava que o estado do Ceará era maior do que o estado da Paraíba. Então isso é um fator relevante também, né? A seleção do estado. Eu vou lá buscar, né, um outro procedimento, outro caminho, porque eu vou seguir. E segui, né?
E desisti como atleta porque eu quis, não foi o clube que ninguém me queria, não. Era um bom atleta, tinha 1,90 m. Naquela época os goleiros no máximo tinham 1,85 m, 86, 84, 1,80 m. E eu não, eu tinha 1,90 m. Os caras, pô, esse goleiro vai ser esse estilo aí do futuro. E hoje os caras estão passando de mim, 1,90 m e tanto aí. Sim. Quer dizer... Mas hoje a gente vê boas atuações de goleiros realmente altos. Graças a Deus, aproveitei isso, né? Hoje eu tenho conhecimento e posso passar. Por isso que eu digo, experiência e vivência daquilo que era, o que foi, de ideias, de pensamento para o que poderia estar acontecendo hoje, né? Então, é uma grandeza, né? Isso aqui é uma oportunidade maravilhosa que nós vamos ter, né? De repassar. E eu espero que, se a Casa da Vovó, através dos seus eventos, né? O Instituto, né? Tinha 1 milhão de assistentes, que passa a ser 10 milhões com a nossa presença aqui, comentando e falando sobre isso. Porque o esporte atrai muito, né? Chama muita atenção, né? Sim. E, de repente, a gente vai comentar coisas que são de alto sentido, né? Por exemplo, as Olimpíadas estão acontecendo agora e o que a gente poderia dizer sobre isso? De uma importância muito grande. Sim. A gente conviver com esse lado social, educacional e esportivo do mundo, né? Então, isso A gente vê hoje que o esporte ele é tão importante quanto a arte, até porque é uma arte também, né? Esporte de maneira geral, tanto quanto arte, como cultura, como, enfim, a importância física no quesito de saúde, a importância mental, né? Hoje eu vejo muita gente... o senhor citou as Olimpíadas, tem a própria Simone Biles, né, que há um tempo atrás estava falando sobre as condições psicológicas dela, né, se eu não me engano foi nas Olimpíadas do Rio, já que ela falou sobre essa questão, sobre o estado psicológico dela, sobre essa questão de muita cobrança, muita exigência para ela. E aí isso gera uma questão de ansiedade, de crise de ansiedade, de depressão, e como ela lida com isso através do esporte, né? Como o esporte realmente salva essas pessoas mentalmente falando, né? E o esporte de maneira geral, a gente não está falando somente de futebol, de basquete, mas o próprio esporte de artes marciais, que são esportes hoje que são reconhecidos, né, no Comitê Olímpico, que eu acredito que deveria ter mais esportes também dentro do Comitê Olímpico, que não são tão reconhecidos assim, mas que seriam uma boa também. E a gente vê como esses esportes realmente são importantes para essa pessoa e fazendo história mesmo, né? Por exemplo, nessas Olimpíadas agora de Paris de 2024, a gente viu... eu me esqueci o nome dele agora, mas é o atleta de lançamento de dardos. O cara simplesmente atingiu o recorde sul-americano, um brasileiro. E assim... Cadê o palco para esse cara? Só precisava 84 metros, ele atingiu 85 Isso, ele atingiu 85 metros e 85... Mais do que o necessário, né? Isso, exatamente. O cara fez história, assim, simplesmente nas Olimpíadas de Paris de 2024 e... Né, Mas o esporte, Cláudio, veja só o seguinte, o esporte, esse momento de concentração, de convivência com esses povos... Esse pessoal não está preocupado com política, não está preocupado com violência, não está preocupado com nada. Por isso que quando você falou em arte, isso tem um significado muito grande na vida das pessoas. E esses exemplos que a gente está vendo, né, de cada jogador, cada participante, né, se as pessoas se alertassem, tá certo, da importância que é você praticar esporte, conviver com essa sociedade dessa maneira, com respeito, com educação, aí o mundo seria muito melhor, cara. Sim, e é nesse momento das Olimpíadas, né, que é onde você pode perceber como uma Copa do Mundo em várias modalidades. Quando você pode perceber a importância que é esse social, esse educacional, transmitido pelo mundo através do esporte. Sim. E as pessoas levam por outro lado, cria outras maneiras violentas, grosseiras de viver. Não, vive como o esporte vive, para tu ver uma coisa que tu não vai viver bem pra caramba. Sim. Tá certo? E eu tive o prazer de viver, de ver isso, né, na própria escolinha do senhor, né, isso sendo trabalhado com os alunos. Sim. Falando um pouco mais sobre a EAF, né, que é a sua escolinha. EAF. EAF. E, basicamente, o senhor mesmo já me falou, né, em outras conversas nossas, sobre o desenvolvimento das crianças mesmo no sentido empático dentro do esporte, né? Que é aquela questão de... eu não vou entrar num jogo, no campo de futebol para jogar, para machucar o maldade com o outro adversário não adianta você... Então, esse desenvolvimento que tá sendo... que é contrário, né? Exatamente. E eu já vi isso sendo desenvolvido na sua escolinha. Eu vejo como os alunos lá se tratam, é muito bacana. O companheirismo deles, a amizade que eles têm entre eles, né? Eu digo isso porque eu vi com os próprios olhos lá. Eu acompanho, né, alguns treinos da escolinha. E eu acho muito bacana
esse crescimento, esse desenvolvimento, né? Eu já vi aluno lá sair, mais voltar, porque gosta do ambiente. Sim. Os pais entenderem a necessidade, a importância desses alunos estarem lá todos juntos, né? E aí, obviamente, eu estou dando só o exemplo da sua escolinha, mas eu estou falando no sentido geral também. Lá mesmo a gente tem também crianças dentro do jiu-jitsu e o quanto isso é importante, o quanto os pais gostam de deixar as crianças influenciadas, deixar as crianças nesse ambiente, ser influenciados pelo que a arte do jiu-jitsu tem a ensinar, né, de uma maneira geral. Então, tudo isso é muito importante e é muito bom também para o crescimento dos jovens, né? Eu fico muito feliz porque hoje nós estamos tendo, principalmente aqui na Barra do Ceará, onde nós estamos, né? E lá também, né, pelo Henrique Jorge, que tem muitos projetos hoje de desenvolvimento esportivo realmente de crianças, né? E isso é muito importante porque ao invés dessa criança estar fazendo qualquer outra coisa, ela está ali, né? No esporte, ela está ali no... É uma luta gigante nossa contra o que não presta. Sim, né? sim. Porque é tanto que a escola, como eu disse para você, o nome qual é? Educação e arte do futebol. Exatamente. Né? Então, veja só o seguinte, a prioridade nossa lá é educação, respeito, tá certo? E disciplina. Se nós não tivermos esse trio de suporte, aqui você tem uma câmara que essa câmara ela tem o que suporta segura essa câmara aqui? Tripé. É um tripé. Então, para que essa nossa vida siga, tem que ter um tripé e eu acho que a disciplina, respeito e a educação tem que estar acima, né? Exatamente. As pessoas estão ensinando de forma errônea as crianças a se tratarem de uma forma que eles usam palavrão constante um contra os outros e acham que isso é Como normal. se fosse normal, como se fosse uma coisa comum. Né? E não é. Tem que acabar com isso. E ainda tem uns adultos que eu converso com eles, que são pais de algumas crianças, né? E eles dizem, não, isso é a nossa cultura. Não. O estado do Ceará não tem essa cultura. A cultura do Ceará é a égua, é falar coisas que são do espaço sem agredir, sem ofender ninguém. Você, quando tem uma admiração, qualquer estado do Brasil que você for, eu tive a felicidade, por isso que é a experiência, a vivência, né? Por que o mineiro chama tanto uai, né? Por que o gaúcho chama tanto... até me fugiu aqui, como é que eles lá chamam? Tchê, né? Por que o cearense chama riégua? Por que o pernambucano é vigi? Por que o paraibano é oxente? Entendeu? Então, por que usa isso? Isso é cultura. Isso é a região que demonstra, o que mostra a maneira... Agora, dizer palavrão com um colega e achar que isso é normal... Quer dizer, a gente precisa ter espaço, as escolas, os projetos que vai estar dentro do nosso diálogo, né, de nossas conversas semanalmente, sobre isso. Que os professores que são das escolas, né, no caso a minha é chamada escola, né, você chamou aí escolinha, e por que isso é Academia de Futebol Edmundo Silveira? Porque nós passamos da escola, nós somos uma academia, nós somos quase que uma orquestra, não é somente uma banda tocando, é uma orquestra da arte que nós estamos querendo fazer. Então, por que chamar apenas escolinha? É muito diminutivo, né, para a grandeza que nós somos. Se você vê a importância que você é ser professor de um projeto ou de uma criança e você é levar isso para a escola fundamental, a importância é muito grande. Por que hoje, politicamente, todos os governos reclamam sobre o professor ganhar um salário tão baixo? Porque a importância que esse professor cara, não mede-se. Ele educa, ele disciplina, ele respeita, ele leva a pessoa a um caminho profissional e tantas outras coisas que esse professor tem e não é respeitado, cara. Isso aí é uma... Então, eu digo para eles todos, né, quando eu dou minhas palestras, faço meus cursos, né, na CT5, eu sempre digo para eles da importância que eles são, cara, e que tem que ser merecedor disso, entendeu? Fazer simplesmente por amor, porque gostar não tem muita importância, porque você tem que ganhar por isso, porque você desvaloriza a importância. Uma criança, depois do pai e da mãe, quem é o mais importante para eles? Alguns membros da família? Até pode ser, mas o educador, cara. Sim, sim. Se o educador não ajudar ele fora da família,
esses meninos vão ficar perdidos. Sim. Então você vê a importância que nós somos. E acaba sendo também um suporte, né? Uma academia de futebol, uma academia de jiu-jitsu, uma academia de esporte, acaba sendo um suporte justamente porque lá você vai estar entrando em contato com outras pessoas que têm uma outra cultura, que têm um outro tipo de educação. É a socialização falada, Isso, né? exatamente. Você vai conhecer vários tipos de pessoas diferentes, de espaços diferentes, de regiões diferentes, de bairros diferentes, quer dizer, vários lugares que você antes não teria essa oportunidade se você não tivesse na área esportiva, entendeu? Então é de uma importância muito grande isso aí. E outra coisa, isso que nós estamos fazendo hoje aqui, Cláudio, é só agradecer e muito todos os dias a Deus e também aqui à Casa da Vovó, porque eu vou dizer uma coisa, quando nós começarmos o programa em si e lançar, eles vão entender a importância que é essa cultura, esse entendimento do futebol, do esporte em si, né? É tanto que CT5 tem o significado de... são 5 desportos que elas são colocadas como importância, né? Que é o futsal, o futebol, o basquete, o handebol e o voleibol. Esses 5 desportos, né, tem são um os esportes mais sentido, praticados hoje no Brasil, aqui no Brasil, né? Então tem um sentido dessa educação, disciplina, respeito, de uma grandeza. Então essa oportunidade, quem vai estar perdendo com isso é a Globo, é a Record, é a SBT, que não tem essa oportunidade. Exatamente. E nós aqui vamos poder apresentar isso. Então aí que vem o programa CT5, né? Estive aqui conversando nesse primeiro programa com o professor Edmundo Silveira, que vai apresentar esse programa. Sejamos muito bem-vindos à instituição que é a Casa de Vovó Dedé e vamos desenvolver esse projeto aí que é um projeto de extrema relevância para falar sobre esporte, para falar sobre cultura, né? Cultura esportiva e tudo nesse meio, desenvolvimento de jovens, desenvolvimento de adultos, desenvolvimento esportivo de uma maneira geral. Agradeço e até a próxima.